A guerra entre Israel e Irã está se intensificando e tudo isso está acontecendo de acordo com os planos da elite mundial. No dia 12 de abril de 2025, a revista The Economist lançou essa capa, onde nós temos o rosto de Donald Trump e temos o título A Era do Caos. E é justamente o que nós conseguimos enxergar. Inclusive, uma edição do ano de 2024 da revista The Economist que anuncia, quais seriam, ou melhor, que anunciava quais seriam os principais eventos que impactariam o ano de 2025, também coloca ali o caos, a guerra. Inclusive, nós temos um míssil sendo destacado ali. E é justamente o que vem tomando as notícias nos últimos dias, mísseis para lá, mísseis para cá. E temos até mesmo ali o símbolo atômico, temos a menção a uma explosão. Veja ao seu redor, veja as notícias, é justamente o que está acontecendo. E eu vou mostrar para você vários indícios de que a elite mundial está por trás disso, mesmo que essa revista já demonstre de maneira muito clara, uma revista que um ano antes estava descrevendo os principais acontecimentos do ano de 2025. E lembrando, a editora-chefe da revista The Economist, como nós mostramos no último vídeo, onde nós falamos sobre a reunião dos Bilderbergs, que se reuniram no mês de junho agora de 2025, a editora-chefe da revista The Economist estava reunida com as elites mundiais. É justamente por isso que essa revista traz tantas informações privilegiadas de eventos antes de acontecer. Porque ela é um instrumento da elite mundial. E bem, eu quero comentar um pouco com vocês, tanto em relação à agenda global, tanto mostrando o que está em oculto, mas também falando sobre eventos recentes envolvendo essa guerra, os desdobramentos, enfim. Nós temos o seguinte, meus amados. Do lado de Israel, os Estados Unidos está operando, os Estados Unidos está agindo, os Estados Unidos há uma expectativa de que entre oficialmente nessa guerra contra o Irã a qualquer momento. Porta-aviões americanos já estão se destacando ali para a região do Oriente Médio. Temos também aeronaves que possuem uma capacidade de armamento extremamente massiva, uma tecnologia assustadora também indo para aquela região e já sobrevoando o Irã. Aeronaves que só são usadas em contexto de guerra e guerra pesada, da parte dos Estados Unidos. E fora os Estados Unidos, nós temos nações europeias que são também potências militares, como a França, como o Reino Unido, deixando muito claro que estão também movendo suas forças para a região do Oriente Médio e entrarão, se for necessário, do lado de Israel para poder atacar o Irã. Essa é a verdade. E do lado do Irã, nós temos também potências. Nós temos a Rússia deixando muito claro que os Estados Unidos não devem entrar nessa guerra como em um tom de ameaça, em um tom de aviso. Nós temos a China agindo nos bastidores, enviando armamentos para o Irã que ninguém sabe que armamentos são. Nós temos o Paquistão anunciando que podem, em um determinado contexto, bombardear Israel com bombas nucleares. Então é uma situação que vai perdendo o controle e nós devemos nos lembrar do que Albert Pike disse no ano 1800 ali. Ele citou como aconteceriam as 3 guerras mundiais, lembrando, Albert Pike é uma das figuras mais respeitadas da maçonaria e, inclusive, nós temos um templo da maçonaria no coração de Washington que leva o nome de Albert Pike e possui estátua de Albert Pike, enfim, ele é um nome muito importante dentro da maçonaria e já, no século XIX, ele anunciou como aconteceriam as 3 guerras mundiais e ele disse que a terceira guerra mundial ela aconteceria entre líderes do mundo islâmico contra o Estado de Israel. Ou seja, o mundo iria tomar cada extremo do mundo iria tomar um lado, as coisas iriam se intensificar, sair do controle e aconteceria um grande caos. E é justamente esse o cenário que nós estamos vendo agora. E nós não sabemos se esse cenário ele vai resfriar por um tempo para piorar no futuro ou se ele vai piorar agora. Nós não sabemos, precisamos observar. Tem muita gente que, dados os últimos anos aí, com notícia pesada atrás de notícia pesada, tem gente que já está anestesiada, tem gente que já não se surpreende, tem gente que não entende a seriedade do que está acontecendo. Mas é algo verdadeiramente muito grave e isso vai de encontro com o plano dos luciferianos. Albert Pike já no século XIX descreveu que este seria o cenário da Terceira Guerra Mundial. E bem,
Vamos lembrar de algumas coisas aqui importantes. Eu quero trazer até para você aqui alguns códigos, tá? Que demonstram que as elites estão por trás disso. Em primeiro lugar, essa guerra, ela começou agora numa sexta-feira 13 de junho de 2025. Como você pode ver, inclusive, no jogo NWO, essa é uma data importante para os ocultistas. É uma data de agouro. É uma data que para eles é marcante justamente porque um dos grandes nomes do luciferianismo, Jacques de Molay, foi sacrificado nessa data, e também os seus seguidores, por seguirem o ocultismo, né? E Jacques de Molay, ele é tão importante que até mesmo dentro da maçonaria você tem, né, uma, digamos assim, uma ramificação que é chamada de Molay para recrutar os mais jovens, né? Então veja, tudo começou em uma sexta-feira 13, uma data importante para os ocultistas, uma data de agouro, uma data onde eles garantem que coisas ruins aconteçam, grandes rituais, grandes mudanças no mundo, eventos impactantes. E não só isso, tá? Eles estão jogando as suas simbologias no ar. Recentemente, o site de notícias Al Jazeera publicou essa notícia, veja só. Netanyahu passou 33 anos alertando que o ataque nuclear iraniano era iminente. Ou seja, 33 anos depois, Netanyahu falar, ele foi lá e atacou e começou toda essa crise. Você sabe, dentro da maçonaria, no rito escocês, o 33 é o maior grau e ele simboliza inclusive o lema, ele carrega o lema, melhor dizendo, Ordo Abishal, ordem através do caos. E eu já quero falar mais sobre, né, o porquê eles estão jogando esse 33 e o que tem a ver com Ordo Abishal. No nosso Telegram eu também publiquei isso, veja só. Nós temos o The Economist Times trazendo a seguinte notícia. Recente, Estreito de Hormuz. Irã ameaça atacar linha de petróleo de 33 quilômetros de largura para o mundo. De novo, o código 33. O código mais importante dentro da maçonaria. Eu te pergunto, você acha que isso é por acaso? A guerra começa no dia 13, e aí nós temos 33 na mídia aqui, 33 na mídia ali. Números muito específicos para os ocultistas, para os cabalistas, para os luciferianos. Você acha que isso é por acaso? E no contexto do extremo do Estreito de Hormuz é interessante porque, como eu coloquei no Telegram, o mundo funciona com petróleo. E grande parte do petróleo e também do gás natural do mundo passa por ali. Se eu não me engano, quase 50% ou 40% do petróleo do mundo passa por ali, né, pelo Estreito de Hormuz, e 20% do gás natural do planeta passa por ali. Então, se nós temos o Irã bloqueando aquela região, o que o Irã tem capacidade para fazer, nós temos um problema, nós temos uma crise econômica mundial e também uma crise energética planetária. Tá? E isso é muito sério. Ainda mais quando nós analisamos o seguinte, nos últimos anos, o que a elite mundial vem trazendo como mantra? Nós precisamos mudar a matriz energética de maneira imediata. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos mudar os combustíveis e estabelecer carros elétricos, né? Enfim. Então você veja, há uma grande sabotagem mundial que pode fazer exatamente o que a elite mundial quer. Essa revolução energética. Mas para que isso aconteça, é necessária uma crise primeiro. E essa crise está bem diante dos nossos olhos. Ela está aqui. E os códigos deles, mostrando que eles estão por trás disso, 33, 13 e diversas outras coisas, estão aí. E eu quero te lembrar também disso aqui, do show da Madonna, que se eu não me engano foi feito em 2019, um tour que ela fez pelo mundo chamado Madame X, e quando ela chegou em Israel, ela trouxe várias mensagens, vários simbolismos. Eu fiz até mesmo uma análise da Madonna aqui no Brasil, provando que ela é cabalista, tá? Ela usando ali os símbolos cabalistas. Se eu não me engano, ela tem até mesmo a árvore da vida, né, tatuada nela. A árvore da vida da Cabala. E nesse show específico, ela anunciou muitas mensagens. Ela colocou que uma nova guerra se iniciaria
E essa guerra teria ali como pretexto Palestina e Israel, e é justamente o que vem acontecendo desde 2023, né, depois da invasão do Hamas em Israel, e Israel foi lá e atacou a faixa de Gaza, enfim. E o que ocorreu depois disso? Vários países entraram nessa guerra, né? A situação no Oriente Médio se intensificou, inclusive levou a essa guerra que nós temos agora contra o Irã também, tá? Então ela mostrou tudo isso nesse vídeo, inclusive mostrou os Estados Unidos se envolvendo e sendo atacados. Tem a simbologia disso lá, né? E inclusive nesse show, nessa cerimônia ritualística, que ela não fez questão nenhuma de esconder que era uma cerimônia ritualística, nós tivemos ali máscaras que são usadas em contexto nuclear, em contexto de destruição em massa. Eu fiz até mesmo uma análise com você simbólica desse show. Então eles anunciaram isso lá atrás. Isso é um plano antigo deles. Se a revista The Economist mostrou que isso aconteceria no ano de 2024, a Madonna mostrou que isso aconteceria bem antes. Então veja, nós estamos vivendo em um momento onde várias das agendas da elite mundial podem se cumprir. Vários objetivos deles podem ser alcançados. Através do caos. 33, como as notícias colocam. Esse código está aí, ordem através do caos. Primeiro vem a destruição, para que depois venha a ordem. É assim que eles operam. E veja, no contexto ali das máscaras, é interessante a gente trazer, inclusive, uma notícia. O Irã vem ameaçando possuir armas nucleares. Nos últimos dias, o Irã vem deixando essa mensagem no ar. Inclusive, eles publicaram nas redes sociais deles, as redes sociais oficiais. E, recentemente, em uma declaração, Trump disse que o Irã estava há semanas de conseguir as suas ogivas nucleares. Ou seja, se o Irã estava há semanas de conseguir, será que esse ataque de Israel conseguiu desmantelar essa operação? Israel matou alguns dos cientistas da pesquisa nuclear iraniana, mas será que Israel conseguiu deter o Irã nesse objetivo? Nos últimos anos a gente viu a narrativa, né, de que os Estados Unidos não deixaria a Coreia do Norte alcançar a ogiva nuclear. A Coreia do Norte conseguiu. E isso nos leva à seguinte reflexão. Talvez essa cerimônia apresentada pela Madonna há muitos anos atrás, antes de acontecer tudo que a gente está vendo agora, essa cerimônia que fala sobre guerra mundial e catástrofe nuclear, talvez isso esteja prestes a se concretizar em nossa realidade. Enxergue, o cenário é muito propício para isso. O cenário, inclusive, vai de acordo com o que o maçom Albert Pike colocou no século XIX. Então, eu vejo que muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas, né, enxergam que isso vai parar, que isso vai acabar. Eu também, né, diria que eu sou uma dessas pessoas, mas no fundo, eu sempre mantenho uma dúvida, porque eu acredito que esse evento que eles vêm anunciando há muito tempo, a Terceira Guerra Mundial, ele vai acontecer em um momento que as pessoas não esperam. As pessoas já foram aí nos últimos anos apresentadas a tantos e tantos problemas que não estão prontas para a grande guerra mundial que há de vir, né? E ela acontecerá, assim como foi anunciada também no jogo em NWO. E é interessante, meus amados, porque eu citei aqui algumas referências, né? Albert Pike, citei, né, essa cerimônia ritualística da Madonna, e eu poderia citar outras, mostrando que o plano deles é esse. O plano deles é uma grande catástrofe nuclear, é guerra. Eu vou citar só mais uma, só para que você veja, de fato, como há um padrão, tá? Além de todos os códigos que os ocultistas estão deixando no ar, que nos mostra de maneira muito clara que são eles que estão orquestrando todo esse evento. No ano de 2019, a cantora Grimes, que inclusive é ex-mulher do Elon Musk, ela trouxe um mapa simbólico em seu Instagram, que inclusive nós decodificamos aqui no canal. E esse mapa simbólico, ele anuncia várias coisas. Ele anunciou o que aconteceria no ano seguinte, em 2020. Chegada da pandemia, pessoas tomando várias doses, você sabe do que, tá ali, né? Anúncio de alienígenas, muitas coisas. Tem coisas ali que só se quebra com a gematria, com a numerologia oculta cabalística, e nós decodificamos.
né, aqui no canal. Então, se você quer, né, entender mais desse mapa simbólico, procure o nosso vídeo que nós fizemos aqui sobre isso. Mas ali, além de tudo que é mostrado, nos fala sobre uma catástrofe nuclear. Pois é. Então, isso faz parte dos planos deles. Isso vai acontecer em algum momento, né? E nós estamos vivendo em um momento muito propício. Eu diria, a minha expectativa pessoal é que os conflitos mundiais ainda vão se arrastar por alguns anos. Eu diria, na minha percepção, que as coisas vão começar a piorar depois de 2030. Mas nós não podemos contar com isso, né? As coisas podem acontecer a qualquer momento. Essa é a verdade. Bem, eu não posso encerrar esse vídeo antes de agradecer aos nossos apoiadores, porque é graças a eles que esse trabalho ainda sobrevive. Desde o último vídeo, nós recebemos 4 contribuições que foram do Rafael Dib, que é um contribuidor fiel aqui do canal e traz uma contribuição generosa, do Marcos Aurélio, que também é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. Temos também o irmão que se apresenta como Computer Exclusive, que trouxe uma grande contribuição através do nosso PayPal e é também um contribuidor fiel aqui do canal. E temos o irmão José Marcos, que também é um contribuidor fiel do Matrix Mundial. Então eu agradeço a todos esses amados irmãos por acreditarem, por apoiarem, por nos ajudarem. O meu muito obrigado. E também eu estendo esse pedido a você. Se você acredita no nosso trabalho, se você acredita que o Matrix Mundial não pode parar, nos apoie. Nós precisamos de vocês, meus amados. Muitos projetos já pararam aí ao longo do tempo por falta de apoio. Seria realmente muito triste que o nosso projeto também parasse por falta de apoio. Então nos apoie. Nós temos aí na sua tela a nossa chave Pix e você pode fazer a sua contribuição. Também temos na descrição o nosso link do PayPal. Recentemente eu o consertei, né? Ele estava offline, recentemente eu consertei, para que você possa ajudar o Matrix Mundial mesmo estando fora do Brasil, ok? Meu muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o nosso próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.